conversar sobre vocês, pensar, na verdade, sobre duas coisas. Hoje nós falamos sobre escola bíblica dominical e estamos falando sobre família. E eu sugeri que iríamos falar sobre família e educação. Aí alguém me perguntou assim: como é que você vai juntar dois temas? Família tem tudo a ver com educação. Meu óculos quebrou, eu estou com esse óculos sem vergonha, mas não se preocupem, tá? Eu quero ler com vocês, para começar o nosso estudo, 2 Samuel 18, versículos 32 e 33. Na verdade, o âmbito de nossa mensagem vai do capítulo 13 ao capítulo 20 de 2 Samuel. Entretanto, não vamos ler todo, porque seria uma leitura muito extensa para o tempo de culto. Eu vou falar com vocês hoje sobre uma família que é educada na vontade de Deus e como as coisas ocorrem nas nossas famílias hoje, comparado com o que aconteceu na história de Absalão. Nós vivemos um tempo de rebeldia, de revolta, de revolução. Isso está no seio dos nossos lares às vezes, e foi o que aconteceu na família de Davi tempos atrás. E eu quero que você esteja comigo meditando nisso. Vamos ler o texto bíblico então? Então disse o rei ao Cushita, o rei Davi: vai bem com o jovem, com Absalão? E disse o Cushita: sejam como aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para mal. Então o rei se perturbou e subiu a sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu nome pela tua palavra, que ela possa falar profundamente aos nossos corações e fazer toda a diferença em nossas vidas nesse dia. Pedimos as tuas bênçãos, a tua sabedoria, que o teu Espírito Santo nos proteja, cada um de nós, e nos ilumine para entender a sua vontade. Abençoa as nossas vidas, Senhor, porque não é um homem que está falando aqui, mas é o teu Espírito Santo que está tocando em cada coração. Usa-nos, Senhor, como servos teus, a cada um de nós, como lhe convém. Amém. Irmãos, vocês já devem ter observado que vivemos tempos difíceis para a família. Tempos difíceis em que tem uma ligação sim com a educação. Quando você vê Ministério da Educação e Cultura, a gente geralmente pensa que sempre foi assim, né? Mas não. É uma citação do próprio Ministério da Educação, do site do próprio Ministério da Educação, diz a sua história, que em 1930, com Getúlio Vargas, ele passou a ter esse nome. E outros autores ainda dizem que isso coincidiu com o nazismo, o nacional-socialismo na Alemanha nazista, de Hitler mesmo. E essa coincidência pode não ser à toa. Trazia-se uma ideia naquele tempo de se guiar as pessoas, meio que se formatar as pessoas em prol do Estado, de um Estado autocrático, totalitário. E isso veio embutido nesse nome até hoje em nossas vidas aqui, especialmente em nosso país. Além dessa questão também da educação deixar de se tornar instrução, porque antes era Departamento Nacional de Ensino, ou seja, o professor ensinava e não educava. Quem educava era a família. E na verdade até hoje é assim, só que mudaram os conceitos. Quem educa é a família, e na igreja ocorre a educação familiar. Mas as pessoas querem tirar do lugar correto a educação e trazer para uma outra instituição que teria o fim de instruir.
Isso é polêmico. Não vamos entrar em muitos detalhes. Alguns defenderiam de unhas e dentes que a escola educa. Mas vamos partir do pressuposto que quem educa é a família. Tá bom? Vamos partir desse pressuposto. Mesmo que você não concorde comigo. Veja o que disse um grupo de cristãos alemães, intitulado Cristãos Alemães, quando Hitler subiu ao poder. Ele disse o seguinte: eu não queria falar muito de política, mas temos que falar, porque isso está afetando a família, tá? Então veja que os cristãos alemães falaram quando Hitler subiu ao poder. Somos muito gratos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador em nossa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer. Essa servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. Irmãos, hoje nós sabemos que eles estavam tremendamente errados. Tremendamente errados. Milhões de judeus morreram e outras pessoas também foram perseguidas por Hitler. E mesmo assim, os evangélicos, ou pelo menos a maioria dos evangélicos da Alemanha nazista, diziam o quê? Que era bom e que era um líder dado por Deus. Isso está no site do Júlio Severo, quem quiser ver, uma das últimas postagens, com referências mais detalhadas. Mas o que acontece com a educação, que deveria ser da família, era receber um cunho revolucionário. Tem um autor que era companheiro de Marx, Karl Marx, o teórico comunista, que ele fez algumas considerações sobre a família. E uma das coisas que ele disse é que a burguesia, ou seja, a família, tá? Quando se diz burguesia, se diz família que passa uma coisa, herança para os seus filhos. Isso significa burguesia. Aqueles que passam herança para os seus filhos, que têm propriedade privada, mesmo que seja pouca. A burguesia, segundo Marx, no final da sua primeira parte, diz que a queda e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis, porque a burguesia estava produzindo seus próprios coveiros. Ele sabia disso, já sabia. Não é isso que está acontecendo hoje? Alguns podem olhar e ver que isso acontece hoje. Estamos produzindo nossos próprios coveiros. E ainda Engels, em outro texto que ele fala especificamente sobre a família, e diz que as relações humanas começaram de forma totalmente arbitrária e promíscua, e depois foram evoluindo para a monogamia, e a monogamia acabou gerando desigualdade. Eu vou ler o que o Engels disse. Mas bem cedo deve ter se desenvolvido a propriedade privada dos rebanhos. É bem difícil dizer se o autor do chamado primeiro livro de Moisés considerava o patriarca Abraão proprietário de seus rebanhos por direito próprio, por ser o chefe de uma comunidade familiar. Olha, além dele falar de família, ele situa na Bíblia o problema, segundo ele. A monogamia, isso é por um pedaço, né? A monogamia não aparece na história, portanto, absolutamente como uma reconciliação entre o homem e a mulher, e menos ainda, segundo Engels, como a forma mais elevada de matrimônio. Pelo contrário, ela surge sob a forma de escravização de um sexo pelo outro. Meus irmãos, casamento, família não é escravização, é liberdade. E não surgiu dessa forma. O que Deus fez? Quando Ele criou o mundo, a primeira instituição que Ele cria é qual? A família. Adão e Eva foram criados para casarem, se unirem e estarem juntos. E o que estão ensinando na educação desse país, estão passando para os seus filhos, para minha filha e para todos nós na mídia secular, é que a família é uma coisa que não presta. Não podemos aceitar isso. Isso é a ligação que eu faço entre educação e família nos dias de hoje, e que tem uma ligação também com a política que suja que está rondando nossas famílias. Cuidado com quem você vota nas próximas eleições. Continua ainda Engels, o teórico comunista.
O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre o homem e a mulher na monogamia. Ora, monogamia não é antagonismo, não é briga de homem e mulher. Muito pelo contrário, segundo a Bíblia, é o quê? Um se submete àquele que o ama. A mulher se submete a quem o ama. Ela não se submete ao dominador, se submete a quem o ama. Então ele está totalmente errado. Mas isso, nossos teóricos, nossos mestres, nossos doutores em educação estão pregando por aí. Para Engels e Marx, continua ainda, a família é responsável por toda injustiça social. Portanto, a promiscuidade, a prostituição, o homossexualismo e o adultério são formas de protesto contra a monogamia. Isso está escrito em livros de Engels, especialmente no último livro que ele fez, tratando sobre a origem da família, né? Sobre relações sociais. Mas se nós estudarmos a história de Absalão, nós vamos poder ver algumas coisas que nós podemos tomar cuidado numa situação similar a que nós estamos hoje. Eu pintei um quadro feio para você, não pintei? Nós estamos realmente nesse quadro feio. Não estamos num quadro bonito. Nós não estamos na quinta maravilha do mundo, ou oitava, seja o que for. Nós estamos num quadro difícil para a família. E a história de Absalão é uma história de rebeldia. É uma história de revolução. É uma história de rebelião contra sua própria família. Absalão pode ser uma das pessoas que foi usada por Satanás durante a história para chegar onde estamos hoje. Provavelmente foi. E as pessoas que fazem esse uso da educação hoje em dia, elas têm medo até das coisas que podem desestruturar essa situação de manipulação das pessoas. Por exemplo, eles são contrários ao ensino religioso. Não vamos discutir em detalhes isso aqui, mas o ensino religioso, como valores, como princípio de respeito a Deus, ele é necessário. São também contra métodos como o homeschooling ou autodidatismo, onde a pessoa pode estudar em casa ou ter uma associação onde as pessoas possam estudar. Distorcem até o significado das palavras para que elas sejam rejeitadas. Por exemplo, homeschooling significa estudar no lar, não estudar em casa. Estudar em casa é ensino à distância, não é homeschooling. Homeschooling, você tem uma associação, não tem aqui no Brasil, e essa associação muitas vezes se reúne, vão a museus, vão a outros lugares, fazem reuniões, e há uma socialização também, não só na escola existe socialização. Então o discurso aí no Brasil ainda está muito na questão da etimologia da palavra, quando está interpretando inclusive errado a própria etimologia. Mas vamos à história de Absalão. Absalão começou sua rebeldia, ou pelo menos manifestou sua rebeldia, no momento em que Aminon, um de seus irmãos, meio irmão, digamos assim, ele era filho do mesmo pai, mas não filho da mesma mãe, abusou de sua outra irmã, Tamar. Tamar era irmã de pai e mãe de Absalão. Aminon, ele preparou uma cilada para Tamar, enganou o rei Davi. Tamar foi até sua casa e Aminon abusou dela. Quando ele abusou de Tamar, ele expulsa Tamar porque ele amava apaixonadamente. De repente ele rejeita. Por que ele rejeita? Porque ele viu a gravidade de seu pecado e não conseguia aceitar. E quando Tamar sai pela rua, quem ela encontra? Absalão. E Absalão pega Tamar, não, fica quieta, é teu irmão, vamos ficar quietos e venha para minha casa. Tamar vai para a casa de Absalão, Davi fica sabendo que é o rei, o pai, e fica com muita raiva. Só que Davi não faz nada, porque como Absalão tirou Tamar da convivência do povo, Davi não podia aplicar a lei, porque não estava declarado aquilo que acontecia, segundo alguns comentaristas. Posteriormente, Absalão prepara uma festa, chama-se todos os seus irmãos, inclusive Aminon,
e manda assassinar Aminon. Nisso ele foge. Davi fica triste por Aminon. Absalão passa os 2 anos ou 3, se não me engano, fora. Davi sente seu coração que o perdoou. Um general de Davi chamado Joabe resolve fazer o seguinte: chamar uma mulher e fazer uma cena, como se o filho dela tivesse matado outro filho e coisas assim. Isso vocês vão ver do capítulo 13 em diante, vou fazer um resumo, tá? E essa mulher faz uma cena para Davi. Davi é favorável a ela. Depois ela coloca: ora, meu rei, se faz assim com meu filho, por que não com o seu? Falando de Absalão, para trazer Absalão de volta. E Davi percebe que houve manipulação de Joabe, e é confessado. Joabe então traz Absalão de volta. Só que quando Absalão volta, Davi pede que Absalão fique no seu lugar, porque Absalão não tinha se arrependido. Mas Absalão não estava satisfeito. Passado mais algum tempo, Absalão resolve fazer o seguinte: chamar Joabe, porque ele queria estar na presença do rei. Ele não queria só estar perto do rei, não queria só estar na corte, ele queria estar no palácio. Joabe não responde. Primeira, segunda vez não responde. Absalão maldosamente toca fogo na plantação de Joabe. Joabe, quando vem, reclama: olha, eu falei para você vir, você não veio, eu fiz isso para você vir. Aí Joabe atende a Absalão e reconcilia Absalão com Davi. Imediatamente após serem reconciliados, o que Absalão faz? Ele compra 50 cavalos, vários cavalos, uma cavalaria, 50 homens para marcharem na frente dele, e vai para a porta da cidade. E toda pessoa que chega para fazer alguma reclamação ao rei, para reclamar de alguma coisa, pedir alguma providência ao rei, Absalão chega e diz: o rei não pode te atender, mas se eu fosse rei, você estava certo. Aí Absalão ainda sair e beijar e abraçar a pessoa, e com isso ele foi ganhando o coração do povo. Depois de algum tempo, Absalão chega ao rei Davi e, já imaginando o que ia fazer, diz para ir a Hebrom sacrificar a Deus. Quando ele vai a Hebrom, Absalão já vai com tudo preparado, leva um aperitivo, manda chamar Aitofel, que era um conselheiro importante do rei, e já manda mensageiros por todos os lados, dizendo: quando se tocarem as cornetas, saberão que Absalão é rei. E Absalão faz isso. Avisam o rei Davi foge da cidade, deixa a cidade, e Absalão vem e toma a cidade. Nesse meio tempo, o rei Davi encontra-se com alguns amigos que o ajudam e que se aliam a ele. Entre eles temos Uzai e os sacerdotes também. Então nós vamos ver que quando eles se aliam ao rei Davi fica sabendo de um conselho de Aitofel a Absalão, e que julgava que o conselho de Aitofel era como a palavra de Deus. Cuidado, o conselho de ninguém é a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é o conselho de Deus. Então eles, confiando no conselho de Aitofel manda que ele violente as esposas do pai, que estavam lá 10 concubinas. E Absalão faz isso. Por que Aitofel queria isso? Para que ele quebrasse, insultasse o pai de uma forma tal que não tivesse mais volta. E Aitofel ia estar no poder de todas as coisas, porque ele seria o mais respeitado. Então Absalão faz esse crime. Depois, quando vem pedir um outro conselho, Aitofel diz: não, vamos sair agora, vai lá e desbarata seu pai, que ele está ali no caminho, e se nós formos agora, acabamos com ele. Uzai, que era amigo de Davi, dá um conselho inverso, manda ele esperar. E as pessoas veem o conselho de Uzai mais sabedoria, esperam. Enquanto isso, amigos de Davi vão, avisam, e ele foge. Nessa fuga, Davi é enxotado, insultado, falam mal dele, várias pessoas reclamam com ele, algumas pessoas se juntam a ele. Mas o que acontece no final é que eles vão voltar. O exército de Davi contra o exército de Absalão. Quando eles lutam, o exército de Absalão perde
Absalão tinha uma longa cabeleira, ele passa com a sua mula debaixo de um carvalho e fica com o cabelo preso. Ele fica pendurado pelo cabelo. Quando ele fica pendurado ali, vem Joabe, aquele que pediu para Absalão voltar, que enrolou o rei, que só queria o quê? Estar bem com o rei. Joabe vai e mata Absalão. Quando Joabe mata Absalão, voltam 2 mensageiros para o rei e enfim contam essa história que Absalão tinha sido morto. Mas o que Absalão plantou ali continuou depois, porque quando Davi volta para Jerusalém, o que acontece com o povo de Judá e o povo de Israel, as outras tribos? Eles entram em atrito, porque Judá começa a querer receber o rei com mais cuidado. E quando eles entram em atrito, uma pessoa também chega e fala: olha, se Davi não quer o resto de Israel, vamos embora. E vão todos embora. E forma-se uma nova rebelião. E nesse meio tempo há uma nova luta. E nesse meio tempo dessa nova luta, que é vencida por Davi, Joabe mata um outro homem que foi indicado para o seu lugar, que era Amasa. Então vocês veem aí que há uma série de situações. Eu resumi bem, porque a história é longa, mas eu precisava resumir para poder entrar na apreciação da matéria com vocês. Vamos pensar por que a família de Davi ruiu. Por que a família de Davi ruiu nessa situação de total desarmonia, de total rebelião? A família de Davi ruiu porque achou normal aceitar revolucionários na família. Lembra de Aminon, que eu falei no início? Aminon estava apaixonado e de repente ele falou assim: não sei o que eu faço para fazer esse crime com a minha irmã. E veio uma pessoa chamada Jonadab, que era um primo dele, e falou assim: ó, você faz o seguinte, faz de conta que está doente, chama ela e depois você faz o que você deseja. Está em 2 Samuel 13, de 1 a 5. Então Jonadab, ele queria apenas estar bem com todos e deu um conselho para Aminon. Só que quando Absalão mata Aminon, o que Jonadab faz? Chega um mensageiro dizendo: ó, Aminon matou todos os seus filhos. Absalão matou todos os seus filhos. Aí Jonadab vem e fala: não, que é isso, não matou todos os seus filhos, não, matou só Aminon, porque ele queria matar Aminon. O que tinha ali? Um homem interessado somente na sua própria vontade, no seu próprio prestígio. Na nossa família, na família de Deus, não podemos ter pessoas que querem apenas se dar bem. As pessoas precisam querer fazer a vontade de Deus. A família de Deus é a família daqueles que fazem a vontade de Deus e não a sua própria. Jonadab foi uma das pessoas mais terríveis, um político, na vida do rei Davi. Outra coisa também que nós podemos ver, porque a família de Davi ruiu, é porque procrastinaram em fazer o bem que deviam fazer. Procrastinar é um termo atualmente está sendo mais usado, mas não era tão usado. Procrastinar é você: eu tenho que fazer isso, mas deixa para amanhã eu faço, amanhã eu vou. Tem um passarinho, que minha sogra diz que é bacurau, que diz assim: amanhã eu vou, mas não é esse passarinho. Mas às vezes a gente age como bacurau, a gente fala: amanhã eu vou, e não faz nunca, não faz nunca, porque a gente vai procrastinando o que tem que fazer hoje. E o que aconteceu com a família de Davi ali? Absalão prendeu Tamar. Lembra disso, que ele prendeu Tamar, que não deixou que ela saísse? Está em 2 Samuel 13, 20 e 22. Quando ele prendeu Tamar, ele impediu que pudesse ser feita alguma coisa. E além disso, pelo fato do rei Davi também se obstruir da responsabilidade, em 2 Samuel 13, 21 a 23, nós vemos que a perversidade de Absalão foi aumentando cada vez mais. Absalão discerniu
incendeia o campo de Joabe, em 2 Samuel 14, 29 a 33, rouba o coração do povo, como eu já citei para vocês, em 2 Samuel 15, de 1 a 6. E na verdade o que aconteceu? Quando se deixou entrar na família, na casa de Deus, na casa de pessoas de Deus, ideias que não eram ideias da palavra de Deus, aconteceu essas coisas horríveis. E nós não podemos, portanto, procrastinar. Não podemos deixar para amanhã. Se alguém disser para você, amanhã, não. Se você tem que fazer uma coisa que é a vontade de Deus, faça hoje. Se tem que fazer a vontade de Deus, faça hoje. Não deixe a vontade de Deus para amanhã. Você pode até deixar a vontade dos homens para amanhã, mas a vontade de Deus é urgente. Precisamos fazer a vontade de Deus hoje, para que Deus abençoe nossas famílias. A família de Davi ruiu também porque ouviu conselhos interesseiros, como se fossem palavras de Deus. Lembra que eu disse que Aitofel era considerado como quem tinha a palavra de Deus? Aitofel deu aquele primeiro conselho a Davi, a Absalão, melhor dizendo, e Absalão fez uma coisa horrorosa. Depois ele deu um outro conselho, e o conselho dele foi vencido por Uzai, pelo conselho de Uzai. Então, quando ele percebeu que ele tinha dado um conselho que fazia com que rompesse todas as ligações com o rei, Aitofel era um conselheiro perigoso. Então ele foi para casa, botou tudo em ordem e se matou, porque ele sabia que o que ele tinha plantado não era bom. Ele sabia que o que ele tinha plantado era para a morte. Ele tinha separado totalmente, radicalmente, uma família. E é interessante você pensar, por que Aitofel foi para casa, né? Ele foi para casa, botou tudo em ordem e depois se matou. Não faz sentido, faz sim, porque ele estava pensando na família dele. Porque se ele não deixasse em ordem, a família dele ia pagar tudo. Então ele deixou em ordem. Então o que nós vemos é que precisamos cuidar da nossa família. Até os ímpios cuidam da sua família, porque nós, que somos servos de Deus, não vamos cuidar. Temos que cuidar. Joabe também foi um conselheiro orgulhoso que enganou Davi, como eu citei para vocês, está em 2 Samuel 14, de 1 a 22. Matou Absalão, apesar de Davi pedir para não matar Absalão, ele desobedeceu. E matou Amasa, aquele que o sucederia no cargo, 2 Samuel 20, de 8 a 13. E também ameaçou o próprio rei. Quando o rei Davi sentiu que perdeu seu filho, Absalão, mesmo que fosse um filho rebelde, ele falou: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. E Davi chorou por muito tempo. Aí o que Joabe faz? Ele entra no palácio e fala para o rei: qual é a tua? A gente lutou por você e você está preocupado com seu filho. Você tem que se preocupar com a gente. Quando alguém disser para você, por exemplo, olha, seu marido, sua esposa é uma pessoa que não te merece, larga ele, larga ela, começa tudo de novo. Essa pessoa é um Joabe na sua vida. Foge dele, lute por sua família até o fim, porque essa ideia de que família é descartável não é de Deus. Essa ideia vem desses que eu falei no início, mas não vem de Deus. A família de Davi também começou a se restaurar quando abandonou os amigos revolucionários pelos mais tradicionais, mais conservadores, né? É ver o meu irmão ali, pastor Altamiro, né? Um bom amigo, uma pessoa bem tradicional. Você tem alguma dúvida, pergunte a ele, ele vai te orientar corretamente. Tem o pastor Ezequiel aqui também um pastor tradicional, embora ele seja mais criativo. Mas criativo é uma coisa, né, pastor? Ele não é para você, é só criativo, né? O pastor Roberto, o pastor Gerson. Por que nós vamos ficar procurando conselhos em pessoas do mal? Pessoas que estão interessadas em destruir a sua família, a minha família. Não devemos fazer isso. Então, quando a família de Davi procurou conselho, por exemplo, em Uzai, o que Uzai fez?
destruiu o conselho de Aitofel. E Uzai fez um conselho que fazia com que todos abençoassem a Davi, mesmo que indiretamente. Então, portanto, quando nós nos voltamos para Deus, quando nós nos humilhamos, quando passamos pela luta e Deus cuida de nós e nós confiamos em Deus, nós vamos receber também bons amigos, amigos que vão valorizar a tua vida espiritual, vão valorizar a tua família, vão valorizar quem você é e não vão exigir de você nada que o mundo exige. Confie em Deus para viver a sua família e eduque seus filhos nesse caminho. Não aceite o que o mundo está fazendo aí. Cartilha gay nas escolas, por exemplo. Não aceite. Não aceite. Bom, a família de Davi também foi vitoriosa no final. Foi uma vitória terrível. Tem umas vitórias assim que a gente fica... Eu venci, mas não venci totalmente. Eu queria ter vencido melhor. Mas às vezes, se você vence porque Deus quis, Ele fez alguma coisa na sua vida. E o que aconteceu na vida de Davi? Davi, que estava acomodado, lembra, procrastinando? Agora ele foi lá, voltou para a sua terra, perdoou as pessoas que lhe fizeram mal, tentou reconciliar com todos e não era mais uma pessoa que procrastinava. A família de Davi foi vitoriosa quando se submeteu a buscar conselho em Deus, deixou de procrastinar, escolheu os verdadeiros amigos de sua família e desbaratou as ideias revolucionárias do anticristo. Davi, primeira coisa que ele fez, tomou a atitude de retirar-se do conflito no momento certo. Lembra quando Absalão estava entrando na cidade, que Davi fez? Saiu. Ele podia ali encarar, mas ele saiu. 2 Samuel 15, 13 e subsequentes. Davi também tomou outra atitude de submeter-se ao perjúrio por amor de Deus. Quando Davi passava por um determinado lugar na sua marcha, um descendente de Saul, que foi rei de Israel antes de Davi, começou a xingar Davi, amaldiçoar Davi, falar várias coisas contra Davi. E um de seus generais falou: deixa que eu vou lá e mato esse cara, porque ele não pode falar assim do rei. Davi falou: não, deixa ele falar, porque se meu filho fez isso comigo, esse aí pode fazer muito mais ainda. Mas se Deus está deixando, é porque Ele tem um plano na minha vida. E meu irmão, se há um problema pessoal na sua vida, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja em qualquer coisa que for, vai ser difícil. Mas Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. E não vai ser nenhuma ideologia politicamente correta que vai destruir, muito menos a nossa família. Precisamos ter consciência do que é servir a Deus. Davi também tomou a atitude de afastar o mau conselheiro. Quando houve o caso da rebelião da tribo de Judá contra as outras tribos, Davi chamou Amasa e disse: Amasa, você vai ser meu general. Porque ele queria tirar Joabe, que tinha desafiado ele. E depois nós vemos que Joabe se vingou de Amasa de alguma forma. Mas o que Davi fez? Ele tentou tirar de perto de si os maus conselheiros. E quantas vezes a pessoa ouve a palavra de Deus, a pessoa se converte, a pessoa vem à igreja, mas não afasta os maus conselheiros. E esses maus conselheiros a puxam de volta para o mundo, a puxam de volta para o mal. Meus irmãos, se há um mau conselheiro na sua vida, reconheça-o, identifique-o e afaste da sua vida. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: dizeis com quem andas, que eu direi quem tu és. E se você muda a pessoa com quem você anda, você se torna uma nova pessoa. E quando você se torna nova criatura em Cristo, você tem que andar mais com servos de Deus, para que você possa também ser identificado como um dos tais que irão estar com Ele na glória.
Davi tomou a atitude de acabar com o sentimento de revolta e promoveu o perdão. 2 Samuel 19, 14, os subsequentes, e 2 Samuel 20, 1 e 6. Mas quando ele foi chegar na cidade, aí vinham algumas pessoas: ah, eu não fui por causa disso, daquilo. Aí o rei: tá bom, você está perdoado. E foi um depois do outro. Um deles foi Mefibosete, que era neto de Saul. Mefibosete era aleijado, o seu servo saiu, serviu a Davi, né, nesse período, e falou mal de Mefibosete. Mefibosete: não fui porque meu servo me enganou. Aí Davi falou: não, então não tem problema, você dá metade do que você tem para ele e está tudo certo. Aí o Mefibosete, arrependido, fala: Senhor, se tu voltastes, eu dou tudo para ele. Eu dou tudo para ele. Isso nos lembra muito a história de Zaqueu, né? Ele daria até 4 trocados se ele tivesse prejudicado alguém. E quando nós encontramos com Jesus, nós devemos fazer, sabe o quê? Não é dar uma metade para Jesus e metade para o mundo. É dar tudo para Jesus. Mefibosete nos deu esse exemplo. Ele deu tudo por aquele que servia a Deus, que fazia a vontade de Deus, que Jesus é a raiz de Davi, Jesus veio da descendência de Davi. Enfim, o que você tem feito na sua família? O que você tem observado e considerado como bom e às vezes não é? O que nós temos feito, eu também, que de repente não agrada a vontade de Deus? O que temos deixado que ensinem a nossos filhos? Será que temos tempo para dedicar às nossas crianças, sejam elas de meses ou sejam elas de 50, 500 anos? Né? Temos filhos aqui que têm enta, mas não vou adorar não. Mas será que você tem dedicado isso ao seu tempo? Ou será que você tem deixado que o mundo eduque? Quem educa, irmãos, é a família. A escola bíblica dominical é um dos instrumentos de ajudar a família a educar segundo a palavra de Deus. Também o GFC também é um dos instrumentos. Grupo de Integração da Família Cristã, para quem não conhece a sigla, também é um dos instrumentos. Venha para a casa de Deus, dedique-se à vontade de Deus e rejeite, abandone, jogue fora todo tipo de rebelião contra a palavra do nosso Deus, pois ela existe e prevalece para sempre.